Olá, me chamo Stephanie Ramos e hoje, juntamente com as minhas colegas Amanda, Beatriz e Eduarda, vamos apresentar para vocês a análise financeira da empresa Vale. Daremos início a este trabalho apresentando um vídeo institucional. No início de cada estrada, no roteiro de cada viagem, no destino de cada voo, na raiz de cada alimento, na receita de cada prato, no sabor de cada momento, em cada imagem, em cada som, em cada vibração, na fonte de cada sonho e na concretização de cada projeto, existe um mesmo elemento, uma mesma riqueza, uma mesma origem. O minério nasceu com o início do mundo. Tocar uma rocha é como acionar uma máquina do tempo e percorrer milhões, bilhões de anos de mudanças no solo da Terra. Transformar esse recurso natural é o que nos permite avançar do passado mais remoto ao futuro mais desconhecido. Para fazer essa viagem é preciso acumular experiência. E é para isso que a Vale trabalha há mais de 7 décadas. Em busca dos melhores processos, dos menores impactos, da maior segurança. Com o tempo nos tornamos mais eficientes. Investimos na nossa cadeia produtiva. Da mina à ferrovia, da ferrovia ao porto, do porto aos nossos clientes. Atravessamos mares levando o melhor minério do mundo. Investimos em inovação e tecnologia. Apostamos no respeito às pessoas e ao meio ambiente. E também no diálogo. E ao longo dessa viagem no tempo, entendemos que a jornada que nos remete ao passado é a mesma que nos conduz em direção ao futuro. Nascida em 1º de junho de 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale hoje é uma empresa privada que figura entre as maiores mineradoras globais. Presente em cerca de 30 países, compartilhando uma missão de transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável, além da mineração, a Vale atua em logística com ferrovias, portos, terminais em infraestrutura de última geração. Nesse mapa, podemos observar alguns dos países em que a Vale está localizada, tendo como sede o Brasil. A Vale tem como ramo de atividade a exportação de minério de ferro e pelotas, sendo a maior exportadora desses produtos no mundo. A empresa exporta para as Américas, Europa, Ásia, África, Oriente Médio e Oceania. Bom, nós trouxemos aqui algumas curiosidades sobre a empresa Vale. Em 23 de abril de 1991, a realeza britânica, representada pelo Príncipe Charles e pela Princesa Diana, pousaram em Carajás, no Pará. O objetivo da visita foi mostrar de perto a operação de ferro de Carajás. Nessa ocasião, eles fizeram a plantação de uma muda de castanheira no Parque Zoobotânico da Vale. E em 2019 foi observada a primeira frutificação da árvore de castanha do Pará.
Outra curiosidade também foi que a mineração colonial mexeu até com o fluxo populacional no território. Com a promessa de riqueza no Novo Mundo, começou uma imigração intensa de portugueses para o Brasil, e a população oficial pulou de 300 mil pessoas para 3 milhões de pessoas. Preocupada com o número crescente, a coroa até estipulou uma lei para tentar gerenciar esse fluxo migratório. Bom, algumas notícias sobre a empresa Vale. Em um cenário onde as pessoas valorizam cada vez mais o propósito da empresa na hora de escolher um trabalho, a Vale apareceu entre as mais desejadas para jovens e gestores no Brasil, na pesquisa Carreira dos Sonhos, divulgada em julho pela CIA de Talentos. De acordo com o levantamento, foram levados em consideração pelos mais de 90 mil entrevistados critérios como possibilidade de desenvolvimento, poder fazer o que gosta, boa imagem no mercado, segmento de atuação e capacidade de inovação. Em contrapartida a essa boa imagem da Vale, em 25 de janeiro de 2019, aconteceu um acidente que colocaria em risco as ações da Vale. A tragédia de Brumadinho, considerado o maior acidente de trabalho do Brasil e o segundo maior desastre industrial do século. Porém, segundo pesquisas realizadas, mesmo com a imagem arranhada, a Vale continua sendo uma das maiores empresas brasileiras e do mundo, pois suas ações continuam atrativas aos investidores do ponto de vista financeiro. Oi, tudo bem? Meu nome é Amanda e eu vou falar um pouquinho das ações da Vale dos últimos 30 dias. No mês de outubro, a Vale realmente esteve em queda. O número foi 19% menor do que a expectativa que a gente tinha para a Vale, principalmente por causa dos preços realizados de 126,7 milhões por tonelada, que foram 14% menores que o previsto e 31% menores no trimestre. Porém, tendo em conta esse pensamento, ainda assim, com as ações em baixa, a Vale é a mais recomendada pelos especialistas, segundo o levantamento da Space Money, a partir de 7 carteiras. As carteiras recomendadas são instrumentos muito utilizados por investidores iniciantes e podem ajudar a dar os primeiros passos no universo das ações. A Vale obteve 5 recomendações, enquanto a B3, a BTG, a Itaú e a Lojas Renner obtiveram apenas 3. A Vale está presente nas seguintes carteiras para o mês de outubro: na Ativa Investimentos, na Agora Investimentos, Elite Investimentos, na Orama e na Warren. A seguir, no próximo slide, eu montei um gráfico que representa certinho a queda e o avanço da Vale. Olá, eu me chamo Beatriz e eu vou estar apresentando aqui para vocês a análise dos indicadores financeiros da empresa Vale. A liquidez corrente, ela é um indicador financeiro que mostra qual a capacidade financeira de uma empresa de quitar todas as suas dívidas de curto prazo. Na teoria, isso nada mais é do que a relação entre os valores previstos de entrada em caixa e também os de saída. Nesse caso, em um curto horizonte de tempo. A gente pode perceber que tanto em 2019 quanto em 2020, a empresa demonstra uma folga no disponível para liquidação das suas obrigações, sendo que em 2019, para cada R$1, ela tem R$1,23 e em 2020 se tem disponível R$1,67. A liquidez seca é uma medida do meio empresarial e ela é utilizada para quantificar a capacidade que uma companhia tem de quitar as suas obrigações a curto prazo. Porém, apenas o capital que pode ser transformado em dinheiro rapidamente, excluindo do cálculo os estoques. Em 2019, podemos perceber que não haveria disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto prazo da Vale, sendo que para cada R$1 ela tem apenas 92 centavos. Já em 2020, o resultado é positivo,
para cada R$1, a empresa tem R$1,39. No caso, ainda resta ali 39 centavos de saldo. A liquidez geral é um indicador utilizado para medir qual a capacidade que uma empresa tem de honrar com as suas obrigações de curto e longo prazo. Só assim, a partir de um cenário de encerramento das atividades e liquidação de todos os bens, a liquidez geral é calculada. Em 2019, a Vale apresenta para cada R$1, R$1,74. E em 2020, R$1,61, tendo capacidade para quitar as suas dívidas a curto e a longo prazo, tanto em 2019 quanto em 2020, mesmo que no ano anterior o resultado tenha sido melhor. A liquidez imediata de uma empresa diz muito sobre a sua saúde financeira. Esse é um índice que responde o quanto do dinheiro disponível no caixa consegue cobrir as obrigações de curto prazo. A gente tem como exemplo o caixa e equivalente de caixas, né? Que fica ali na parte do ativo. A liquidez imediata, ela calcula se o ativo disponível tem a capacidade para fazer o pagamento do passivo circulante. A gente observa que tanto em 2019 quanto em 2020, os valores deram abaixo de R$1, sendo em 2019 59 centavos e em 2020 98 centavos, indicando uma insuficiência de capital para quitação das dívidas naquele período. Capital circulante líquido, também conhecido aí como capital de giro, ele refere-se aos ativos de uma empresa que são utilizados para manter o desempenho, né? Sendo calculado através da subtração do ativo circulante sobre o passivo circulante. Em 2019, a empresa obteve aí R$ 12.892 e em 2020, R$ 50.967, tendo como variação 295%, indicando menos risco financeiro para a empresa. A participação de capital de terceiros, ela corresponde ao percentual de capital externo que é utilizado pelas empresas para financiar a geração de bens ou de serviços, né? E demais atividades. Em 2019, a Vale utilizou aí 135,23% de capital de terceiros e em 2020, 164,18%, tendo um aumento aí significativo, né? Correndo a Vale o risco de insolvência. A composição do endividamento, ela refere-se à relação entre a dívida de curto prazo e a dívida total da empresa. Essa é uma informação usada aí pelos gestores para tomar decisões financeiras, especialmente em relação ao gerenciamento da dívida, e também por investidores para decidir em quais empresas eles vão abordar aí os seus recursos. É notável que em 2019 a Vale obteve 26,25% e em 2020 25,52%. Por conta disso, não sendo necessário o desembolso de grande valor de capital no curto prazo para pagamento aí das suas dívidas. Imobilização do patrimônio líquido. Esse índice, ele indica quanto do patrimônio líquido da empresa está aplicado no ativo permanente, ou seja, o quanto do ativo permanente da empresa é financiado pelo seu patrimônio líquido. Dessa forma, há maior ou menor dependência de recursos de terceiros para a manutenção dos negócios. Em 2019, a Vale representa 148,43% de imobilização do patrimônio líquido e em 2020 ela apresenta 150,67%, demonstrando uma dependência significativa de recursos de terceiros. A margem líquida nada mais é do que a porcentagem de lucro líquido que uma determinada empresa possui em relação aí à sua receita total. A margem líquida da Vale em 2019 apresentou aí 4,48% negativo e em 2020 ela apresentou 12,81% positivo. A gente consegue observar que no ano anterior o resultado foi negativo. Já no ano atual, ela obteve um grande salto comparado aí ao ano de 2019.
O giro do ativo, ele é um parâmetro contábil que liga o total das vendas produzidas com o ativo da empresa com a sua receita líquida. Como o nome sugere, é ele quem mostra quantas vezes o ativo da companhia girou no período analisado. Para cada R$1 em 2019, a Vale obteve 40 centavos e em 2020, 44 centavos, infelizmente tendo aí uma capacidade baixa de gerar receitas. A rentabilidade do patrimônio líquido, ela mostra o percentual de lucro líquido ou prejuízo líquido recebido relacionado ao montante total aplicado aí pelos acionistas. Portanto, quanto maior a porcentagem positiva, melhor. A gente consegue perceber que em 2019 a rentabilidade da Vale foi 4,24 negativo e em 2020 ela obteve aí um salto para 14,75% positivo. Oi, meu nome é Eduarda e agora eu vou falar um pouco sobre as principais notas explicativas da Vale. A gente escolheu como uma das principais o resultado financeiro. Ele representa o lucro ou prejuízo envolvendo as atividades não operacionais da empresa. No ano de 2019, a receita da Vale foi de R$2.092.000 e a despesa foi no total de R$14.738.000. No ano de 2020, a receita foi de R$1.922.000 e a despesa foi de R$17.141.000. Nos 2 anos, a despesa é maior do que as receitas, mas isso não é necessariamente algo ruim. Muitas vezes isso pode significar que a empresa traz mais retornos por seus acionistas, e às vezes alguma dessas dívidas pode ser utilizada para trazer algum retorno no longo prazo. A gente também escolheu a nota explicativa 22A, que é referente à dívida líquida. E a Vale ali, ela coloca que ela gosta de avaliar essa dívida para garantir a continuidade da empresa a longo prazo. A dívida líquida, ela consegue nos mostrar o endividamento da empresa em relação ao que está disponível em estoque, de modo que quite todas as suas dívidas. Referente ao balanço patrimonial da Vale em forma gráfica, no ano de 2019, a gente tem um ativo circulante de 62%, um ativo não circulante de 38%, um passivo não circulante de 46%, um passivo circulante de 16%, um PL de 38%. Em 2019, pelo ativo circulante ser maior que o passivo circulante, a gente consegue ver que a empresa tem até uma sobra ali para cumprir com todas as suas obrigações. Então, ela se encontra numa boa situação. Já no ano de 2020, o ativo circulante foi de 51%, o ativo não circulante de 49%, o passivo circulante de 15%, o PL de 43% e o passivo não circulante de 42%. Então a empresa continua demonstrando que ela consegue arcar com todas as suas obrigações, tendo uma sobra ali ainda. Aqui nós temos o papel de trabalho para análise financeira, e essas informações elas foram extraídas do balanço e da DRE da Vale dos anos de 2019 e 2020. E com base nesses resultados, foram feitos os cálculos para análise horizontal. Agora vamos para o parecer do grupo. Após uma análise financeira, a gente pôde notar que a Vale é uma empresa boa e bem atrativa para investidores. Os indicadores financeiros dela demonstraram um valor disponível para a liquidação das suas obrigações, ainda apesar das oscilações decorrentes da instabilidade do mercado. Em 2019, o DRE teve um resultado negativo, e esse resultado se obteve principalmente decorrendo da tragédia de Brumadinho. Porém, as ações da empresa, apesar do momento difícil, continuaram valorizando, e a Vale vem honrando seus compromissos para com as vítimas e seus familiares, tentando chegar ao melhor acordo possível. Nós encerramos o trabalho por aqui e deixamos com vocês as referências. Muito obrigada.